E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 2 da disciplina Máquinas Térmicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre energia, mostrar aí as diversas transferências de energia do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema e fazer uma análise geral sobre a energia. Então, vamos dar início aí então à aula 2. Eu preciso falar sobre as formas de energia. Nós vimos na primeira aula a definição de sistemas, né? Sistema fechado ou o conhecido sistema de massa fixa e os sistemas abertos ou os conhecidos volumes de controle. Para quem perdeu essa aula, eu vou deixar disponível um card aqui no vídeo para que vocês assistam. Bom, a gente vai ver que é possível a transferência de energia em sistemas fechados apenas sob a forma de calor ou trabalho. Já para os sistemas abertos, ou volume de controle, além da possibilidade de atravessar pela superfície de controle energia na forma de calor e trabalho, nós vamos ver que também pode ocorrer o transporte de energia por fluxo de massa. E esse fluxo de massa, além de estar entrando ou saindo matéria pela superfície de controle, a gente vai ver que ele carrega consigo energia. Quais são as diferentes formas de energia possíveis, né? A gente pode ter a possibilidade de uma energia térmica, energia cinética, energia potencial, elétrica, magnética, química, nuclear, tá? Porém, a gente só vai tomar uso apenas de alguma destas que eu citei. Porém, para todas estas diversas formas de energia, a gente vai adotar como sendo uma energia total existente num sistema. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que estes tipos de energia aí, que estão contidas num sistema, são as formas estáticas de energia. E aquelas que atravessam pela superfície de controle são as formas dinâmicas de energia, que é o caso do calor e trabalho. A gente só vai conseguir perceber essas duas formas apenas nas fronteiras do sistema. Falando novamente desta energia total, ela pode ser expressa também na forma específica, como é mostrado aqui nesta equação, que a gente viu aí na aula anterior, que se eu dividir esta quantidade total, o E maiúsculo, pela massa presente no sistema, eu consigo especificar, ou seja, consigo transformar uma propriedade extensiva, que seria a energia total, por uma propriedade intensiva, que seria a energia específica. É aquele mesmo exemplo que eu dei na aula anterior para outras propriedades. Tá? Falando agora um pouquinho sobre formas macroscópicas e microscópicas de energia. A gente pode também trocar estes termos por formas organizadas e formas desorganizadas de energia. Esta figura abaixo, ela ilustra muito bem esta situação. A gente tem aqui uma represa, onde a gente tem um reservatório de água, e temos dois moinhos, um dentro da represa e outro fora. E vejam que a gente tem aqui a representação do moinho do lado de fora, de um movimento, né, de um movimento aqui de eixo, né, e aqui, neste outro moinho, não temos esse movimento. Porém, a gente observa,
né? Aqui nesta ilustração, em azul aqui, está representando como se fossem as moléculas de água, se movimentando para todas as direções. E por que ela não tem a capacidade de movimentar esse moinho? E estas mesmas moléculas, com uma orientação, um sentido, né, agora orientado para o moinho, consegue movimentar esse moinho. É justamente isto. É a separação de uma forma organizada de energia de uma forma desorganizada. A forma desorganizada, eu posso citar como exemplo, as energias cinética de cada molécula, né? Energia cinética de translação, para uma movimentação para qualquer lado do reservatório. A gente pode ter também, entre átomos ligados, né, formando então a molécula, a energia cinética de rotação. Né? A molécula está se movimentando no próprio eixo. A gente pode ter também a energia cinética vibracional, né, que é esses átomos ligados aí na molécula fazendo um movimento tipo uma mola, espécie de uma mola. Esses três exemplos que eu citei, energia cinética de translação, de rotação e de vibração, eles representam a energia sensível. A gente pode ter também outras energias, que é a energia da própria ligação dos átomos, né? As formas de ligação que a gente chama aí de intermoleculares e intramoleculares. Né? Intramoleculares, né? Entre os próprios átomos, né? Formando a molécula, e intermoleculares, entre moléculas, né? Aquelas forças de London, pontes de hidrogênio, entre outras. E essa junção dessas energias intermoleculares e intramoleculares, elas são chamadas como energia latente. Né? Energia latente. Então, repare que a gente tem a energia sensível, que foi citada, e a energia latente. E essas duas energias, elas vão compor o que a gente chama de energia interna, ou a letra representada aqui como o U maiúsculo. A energia latente, só para relembrar, elas estão muito ligadas, então, às forças de ligação. Então, quando a gente tem, por exemplo, a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, né, e a mudança desses estados, no momento da mudança do sólido para o líquido, o que se ganha é energia latente, do líquido para o gasoso novamente. O que se ganha é energia latente. Porém, a gente sabe que a água, por exemplo, se a gente aquecer uma água saindo da temperatura ambiente, 20 graus, até os 100 graus, que é aproximadamente o ponto de ebulição da água na pressão atmosférica, o que se ganha é energia sensível. Né? Eu vou ter o quê? Aquela energia sensível que eu citei, energia cinética de vibração, energia cinética de rotação, energia cinética de translação, tendo mais energia. Né? Eu tenho mais energia de cada uma delas. Até que se atinja a barreira aí do ponto de ebulição e na mudança de cada molécula do estado, por exemplo, saindo do estado líquido, cada mudança do estado líquido para o estado gasoso, o que as moléculas vão estar ganhando é a energia latente. Só para adiantar, a nossa disciplina é máquinas térmicas, e a gente vai ver o emprego, né, de uma máquina térmica, por exemplo, numa termoelétrica, aonde a gente vai querer chegar com que essa água, que em um determinado momento ela está no estado líquido, passe para um estado de nível mais energético, ou seja, para um estado de vapor superaquecido, com o objetivo de quê? Com o objetivo de eu
conseguir converter o máximo possível de energia, aquela energia de energia térmica, né, a soma da energia sensível e latente, que a água no estado vapor superaquecido tem, para uma outra forma, tá? Uma forma que eu possa movimentar uma turbina e converter essa parcela de energia térmica numa energia mecânica para movimentar as pás da turbina. Voltando ao início, formas macroscópicas e microscópicas, ou formas organizadas e desorganizadas, eu tenho o conceito de que eu consigo converter de uma forma para outra. Por exemplo, uma forma organizada de energia seria o trabalho. Uma forma desorganizada de energia seria o calor. Eu consigo converter praticamente 100% de trabalho, ou seja, uma forma organizada, em uma forma desorganizada, o calor. Porém, a gente vai ver que uma máquina térmica, ela é o inverso do que eu falei. É o converter uma forma desorganizada, que seria o exemplo do calor, né? Em uma forma organizada, o trabalho. E a gente vai ver que o rendimento não é 100%. É muito abaixo de 100%. E esta é a característica de uma máquina térmica. Converter uma forma desorganizada, calor, em uma forma organizada, como é o exemplo que eu dei aí da termoelétrica. Dando alguns conceitos, então, de energias, ainda falando das formas estáticas de energia, aquelas que estão ligadas ao sistema, eu tenho o primeiro conceito, que é a energia cinética, que nada mais é do que o resultado do movimento relativo desse sistema como um todo com relação a um referencial. Eu preciso, por exemplo, estou considerando que este objeto é o meu sistema, e eu preciso que o sistema como um todo ele se movimente como um referencial qualquer que eu adote. Né? O meu dedo aqui, por exemplo. Eu estou afastando esse sistema do meu dedo. Tá? Então, é a forma organizada de energia, né? Energia cinética, que está presente aqui no meu sistema inteiro como um todo, mudando aqui de distanciamento com relação ao referencial externo. E como é que se calcula essa energia cinética? Fazendo a conta da velocidade ao quadrado dividido por 2 e multiplicando a massa desse sistema. Isso para eu ter uma energia total, tá? Expressa aí no sistema internacional em quilojoules. Na nossa disciplina, a gente vai adotar essa quantidade total, energia cinética, como sendo a palavra EC, tá? Tudo em maiúsculo. Se eu quiser especificar, eu tenho que dividir esta energia cinética total desse sistema pela massa desse sistema. Daí eu consigo ter uma quantidade especificada de energia em kJ por quilo no sistema internacional. A energia potencial, a próxima consideração aqui, próximo exemplo, tá? Também é um tipo de forma macroscópica de energia, ou forma organizada de energia, porque ela também leva em consideração o movimento do sistema com relação a um referencial externo. Tá? Só que é um movimento que não é durante o movimento, é quanto que se ganhou de energia com relação a um referencial. Vou pegar de novo esse sistema aqui como exemplo. Vou pegar aqui a minha mão, o meu dedo. Tá? Quanto que se distanciou, tá, esse sistema com relação ao meu referencial, que é o meu dedo. Considerando também a força do campo gravitacional. Então tem que ser uma diferença de elevação, considerando aí o campo gravitacional. Por isso que, para eu determinar essa energia potencial, eu preciso saber a diferença de distância
do meu sistema com relação ao meu referencial, a massa desse sistema e a força gravitacional. E este produto ele vai nos dar, então, como resultado, o EP, que é a energia potencial total. E se eu quiser novamente especificar, eu divido pela massa. Nós falamos até então sobre 3 conjuntos aí de energia. O U, deixa eu colocar aqui o apontador, o U maiúsculo, que é a nossa energia interna, que é a soma da energia sensível e latente. O EC, a nossa energia cinética, e o EP, a nossa energia potencial. Ou, em outras palavras, U mais mv ao quadrado sobre 2 mais mgz. Tudo isso expresso em kJ. Esta é a quantidade total de energia do sistema. Tá? O E, então, está representando um E total. Tem outras formas? Tem. A gente vai ver alguma delas aqui em alguns exemplos. Porém, para máquinas térmicas, o que é mais empregado para nós são estas formas de energia. Aqui é a especificação, eu dividi tudo pela massa, daí eu vou ter um E minúsculo específico. A gente vai ver também que esta energia total, a gente não está preocupado em saber qual é o nosso E0, nosso E inicial. A gente só quer saber uma diferença de um ponto final para o inicial. É isso que nos importa. O E total, ela é uma propriedade que independe do caminho. Eu não preciso saber a trajetória, por exemplo, de uma mudança do sistema de um ponto 1 ao ponto 2. Eu não preciso saber da trajetória toda que esse sistema percorreu para poder calcular essa energia total do sistema. Basta eu saber o ponto inicial que eu estabeleci como minha referência e o meu ponto final que eu estabeleci como minha referência. Tá? Qual era a velocidade inicial, qual era a velocidade final ali da energia cinética, qual era a altura inicial, a altura final da energia potencial e a variação da energia interna, por exemplo, qual era a temperatura inicial, qual era a temperatura final, para eu ter um cálculo aí de entalpia, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então a gente vai ver que independe do caminho. E a gente não tem um E0, tá? Não tem um ponto E0. Tá? É uma referência que a gente estabelece como ponto inicial e ponto final. Foi falado, né, no início desta aula que volumes de controle eles têm, além da possibilidade da transferência de calor e de trabalho, tem também a possibilidade de transferência por fluxo de massa. E o que seria esse fluxo de massa? Nada mais é do que a passagem de matéria através do meu volume de controle, seja ele entrando ou saindo. Esta figura aqui, ela está mostrando uma seção tubular aqui, por exemplo, com um diâmetro e um cálculo aqui de área relacionado a esta seção transversal. O meu fluido, que aqui no exemplo ele é vapor, tá? Ele tem uma velocidade média, e para calcular esse fluxo de massa, que a gente vai chamar aqui como um M ponto, que vai ser a quantidade de massa que vai escoar através dessa seção transversal, tá? Ele vai depender do quê? Ele vai depender da densidade do vapor, da área dessa seção transversal, que é calculado por π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado sobre 2, né? Vezes uma velocidade média. Tá? A gente está idealizando essa velocidade. Se nós calcularmos o produto desse fluxo de massa com a energia específica que pode estar passando
por esse meu volume de controle, junto com o fluxo de massa, eu tenho aqui o fluxo de energia, ou E, letra maiúscula, ponto, tá? Que é o quê? Olhando aqui embaixo, é uma quantidade, como o próprio nome diz, fluxo, né? Ele vai depender de um tempo, uma quantidade de tempo. Então, é uma unidade no sistema internacional de kJ por segundo, que tem a mesma relação com o quilowatt, ou o joule por segundo como o watt. Tá? O fluxo de massa, ele tem a unidade em quilograma por segundo. E eu posso também, ao invés de estar trabalhando com o fluxo de massa, o m ponto, por exemplo, com vazão volumétrica. Eu estou dando exemplo aqui de vapor, mas poderia ser o meu fluido, poderia ser água. Tá? Então é mais conveniente eu estar trabalhando com vazão volumétrica, porque daí eu consigo mensurar a quantidade, por exemplo, em litros por segundo, né? Ao invés de quantidade em quilograma por segundo. Tá? Então é mais comum para líquidos eu trabalhar com uma vazão volumétrica. E eles são intercambiáveis. Por exemplo, se eu quiser transformar minha vazão volumétrica em fluxo de massa, eu multiplico pela densidade. Se eu quiser determinar a vazão volumétrica pelo fluxo de massa, eu divido pela densidade. Certo, gente? A gente precisa falar a respeito da energia mecânica. Como definição, ela pode ser definida como a forma de energia que pode ser convertida, completa e diretamente em trabalho mecânico por um dispositivo mecânico ideal. Daí a gente tem aí o exemplo da turbina, mas poderia ser uma bomba, poderia ser um compressor. A gente viu algumas formas mecânicas de energia. Tá? A energia cinética e potencial são duas formas de energia mecânica. E a gente tem uma outra energia que a gente chama de trabalho de escoamento. Isso é muito comum dar essa definição de trabalho de escoamento para fluidos no estado líquido ou no estado gasoso. Porque a gente tem aí na mecânica dos sólidos, né, esse trabalho bastante visual para nós. Né? Por exemplo, novamente, dando o mesmo exemplo aqui desse objeto, esse objeto aqui é sólido, o meu sistema aqui é sólido. Se eu deslocá-lo, né, de um ponto ao outro, eu tenho esse trabalho de escoamento expresso pela força aplicada aqui nesse objeto e pela distância percorrida. Tá? Força vezes a distância, eu vou ter o trabalho. Agora, como é que eu calculo aí o trabalho de escoamento de um fluido? Se esse meu sistema aqui, no meu volume de controle, fosse um líquido ou um gás. Não é conveniente eu trabalhar com a força. Tá? Mas eu sei que a pressão é uma derivação da força. Né? Força sobre área é o cálculo da pressão. Eu também não vou saber qual é não vai ser conveniente para mim calcular a distância, mas sim o volume que passou por este volume de controle. Digamos que é um líquido numa seção tubular. Tá? Eu sei qual é a quantidade em volume deslocada de fluido e sei qual é a pressão que eu apliquei para deslocar esse fluido. Por exemplo, se é uma bomba. Tá? Eu sei qual é a pressão aplicada na bomba que deslocou esse fluido com um determinado volume de fluido. Daí eu consigo calcular o trabalho de escoamento desse fluido. O trabalho de escoamento também é uma forma mecânica de energia e ela pode ser expressa
pela pressão por unidade de massa, né? Pressão sobre a densidade. Então, estas formas mecânicas, que aqui está na forma específica, é a pressão sobre a densidade, que é o trabalho de escoamento, a velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, e a força gravitacional vezes a altura, que é a energia potencial. Novamente, né, em qualquer cálculo termodinâmico, para nós o que interessa é as diferenças do meu sistema no ponto 1, no ponto 2, no estado inicial e no estado final. Isto para a energia mecânica, para formas organizadas de energia, tá? Ou energias estáticas. E a gente vai ver um pouco mais à frente que é as formas dinâmicas de energia. Forma dinâmica não é possível de se calcular apenas sabendo o estado inicial e o estado final, porque vão depender do caminho, tá? Até agora nós estamos falando só das formas estáticas de energia. Então, para as formas estáticas, eu estou mais interessado com as diferenças. Então, a diferença da pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1, ou velocidades ou distâncias. Eu posso transformar isso na forma de taxa. É mais conveniente para nós trabalhar aí com resultados em quilowatts. Né? A gente está numa disciplina aí de um curso de energia. Tá? Então, para nós é mais conveniente em chegar em resultados em quilowatts, que tem a mesma relação de quilojoule por segundo. Como é que eu transformo isto numa forma de taxa? Eu multiplico esta minha forma mecânica, né, de energia pelo fluxo de massa que a gente acabou de deduzi-lo. Tá? Da mesma forma, a variação eu calculo aí multiplicando o fluxo de massa. Agora a gente muda o nosso raciocínio para as formas dinâmicas de energia. Até então a gente estava falando em formas estáticas. Formas dinâmicas, inicialmente para um sistema fechado, a gente tem apenas duas formas diferentes: calor e trabalho. Falando, desculpe, inicialmente a respeito do transporte de energia por calor, a gente tem inúmeras relações, digamos que erradas, para o que é o calor. A gente tem aqui uma lista enorme que não tem o mesmo significado termodinâmico de calor. Fluxo de calor, adição de calor, rejeição de calor, remoção, ganho, calor específico, latente, calor perdido, calor do corpo. Não é a definição do que é o significado termodinâmico de calor. Aqui uma definição simples diz que calor é definido como a forma de energia transferida entre dois sistemas, ou entre um sistema e a sua vizinhança, em virtude de uma diferença de temperaturas. A gente diz que este tipo de transferência de energia, que no caso é a energia por calor, é uma forma de energia em trânsito. Por que em trânsito? Porque a gente só percebe ela pelas fronteiras do sistema, tá? Como está representando aqui esta figura. Eu tenho uma batata aquecida, né, uma batata assada, que tem uma energia térmica de 2 kJ. E eu tenho aqui a minha vizinhança. Eu consigo transferir essa energia para a minha vizinhança sobre a forma de transporte de energia por calor. E eu só vou perceber isso através da fronteira do meu sistema. Outra observação, então, é que essa transferência ela só ocorre em virtude da diferença de temperaturas, que é o que está sendo mostrado aqui nesta outra figura. Por exemplo, o meu ar da sala está a 25 graus
eu tenho uma lata de refrigerante a 25, na mesma temperatura da sala, a 15 e a 5 graus. Reparem que, neste primeiro caso, não houve transferência de calor, porque o meu sistema, que eu considerei a minha lata, né, como sistema, está na mesma temperatura da vizinhança. Já aqui houve uma transferência de calor para essa lata, né, da vizinhança para o sistema, de 8 joules por segundo. E aqui foi o dobro, 16 joules por segundo, porque a diferença de temperatura do meu sistema para a vizinhança era muito maior. Então, a força motriz para esse transporte de energia, de transferência por calor, é justamente a diferença de temperaturas. Então, a gente pode dizer que quanto maior a diferença de temperaturas do sistema para a vizinhança, maior vai ser a transferência de energia por calor. Eu poderia, não é o exemplo que está representado aqui, mas eu poderia estar considerando também a transferência de energia entre sistemas, né, entre essas latas aqui, tá? Porém, não é o exemplo, não é o caso. Né? Eu teria que considerar aqui o meu ambiente também, né? Como é que está ocorrendo essas transferências. Que não vai ser por condução, porque elas não estão em contato, tá? Mas a transferência pode ocorrer sim. A gente define, então, a taxa de transferência por calor, né? Que também ela é expressa em unidades de energia no sistema internacional em quilojoules. Tá? Se eu dividir a quantidade Q maiúscula, que é a transferência de calor total, pela massa, eu vou ter a transferência de calor por unidade de massa, ou Q minúsculo. Então, novamente, eu mudando uma unidade aqui extensiva em intensiva. Agora, se eu tiver uma relação de quantidade de energia por tempo, eu vou ter então a chamada taxa de transferência de calor, ou o Q maiúsculo ponto, que também é uma quantidade em kJ por segundo, ou quilowatt. Agora, eu tenho duas situações. Eu falei um pouquinho, introduzi um pouco nos slides anteriores, de que as formas estáticas de energia, elas independem do caminho. Né? Independem do caminho, por exemplo, saindo do ponto 1 ao ponto 2, as formas estáticas de energia, elas só querem saber qual era a condição do meu sistema no ponto 1 e a condição do meu sistema no ponto 2. Agora, transferência de calor, e também vai ocorrer para o trabalho, eles vão depender muito do caminho. Eles são dependentes do caminho, porque não são propriedades. Tanto calor quanto trabalho não são propriedades, porque eles dependem do processo. Agora, se nesse caminho, tá, do meu sistema, do ponto 1 ao ponto 2, não houve variação dessa taxa de transferência de calor, eu consigo determinar a quantidade total por meio da diferença de tempo, tá, entre o intervalo que se obteve entre o ponto 1 e o ponto 2, para obter uma quantidade total de calor. Agora, se ela depender do caminho, esta taxa, né, ela variar com o tempo, né, neste caminho, nesse percurso, eu preciso integrar. Tá? Então, eu preciso integrar para determinar essa quantidade total de energia. O calor líquido, tá, transferido aí para um sistema, é a soma de todas as quantidades de energia que entram no sistema menos a quantidade que sai. Daí aqui a gente tem uma primeira definição que é para um processo adiabático. Tá? Daí do grego, o que é o processo adiabático?
né? É uma palavra aí, origem grega, é algo que é intransponível. E quais são as situações de processos adiabáticos, tá? Para máquinas térmicas, a gente tem duas situações. Uma, quando o sistema está bem isolado, então a gente tem um sistema e tem um isolamento mesmo, né? Um isolamento térmico que impossibilita a perda de energia ou a transferência de energia do sistema para a vizinhança, tá? Então essa quantidade de transferência de calor é zero, que é algo que na realidade é praticamente impossível, né? Ao longo do tempo, se tem perdas de energia, mesmo sendo o melhor isolamento que exista. E a outra, quando o sistema e a vizinhança estão na mesma temperatura, que foi o caso aí daquela lata de refrigerante que estava a 25 graus e a minha vizinhança também estava a 25 graus. Daí, nesse caso, a gente define que é um processo adiabático, onde impossibilita a transferência de energia por calor. Pode haver a transferência de energia por trabalho, mas por calor não. Tá? Então, o adiabático está só relacionado a esta forma dinâmica de energia por transferência de calor. Vamos falar então agora o que é a transferência de energia por trabalho, né? Ou transporte de energia por trabalho. A definição nos diz que trabalho é a transferência de energia associado a uma força que age ao longo de uma distância. Tá? Então esta é uma definição aí da energia, da mecânica dos sólidos, né? A mecânica dos fluidos, como eu exemplifiquei anteriormente, pode ser a pressão pelo volume de deslocamento para se chegar a um trabalho aí também. Tá? E da mesma forma que a gente tem aí para a transferência de calor, que ela vai depender do caminho, isso também vai servir para o transporte de energia por trabalho. Ele também é muito dependente do caminho. Tá? A gente tem alguns exemplos aí de trabalho. Né? Pistão em ascensão é um exemplo. Um eixo em rotação. Um fio elétrico, deixa eu botar aqui o apontador a laser. Um fio elétrico que atravessa as fronteiras do sistema. Tá? Isso aqui que pode nos confundir muitas vezes. Né? Então, eu tenho uma resistência elétrica. Eu tenho lá o meu chuveiro elétrico. Tá? Tá ocorrendo aí transferência de calor. Não. Está ocorrendo transferência de trabalho. Por quê? São os elétrons que estão passando por essa resistência, né? É um trabalho ali dos elétrons passando por essa resistência, por algo que está resistindo, né? A passagem desses elétrons e dissipando esta energia em energia térmica. Tá? Mas não é uma transferência de calor, é um trabalho elétrico, porque eu vou precisar saber do quê? Desse fluxo de elétrons passantes. Né? Eu vou precisar aí da amperagem, da voltagem, para estar calculando aí esse trabalho. Tá? E não a transferência de calor. Tá? Então isso aí gera muitos conceitos errados, né, para essa situação. Novamente, aqui eu consigo transformar uma propriedade extensiva, né, o trabalho, o W, que a gente vai adotar aqui como a letra W maiúscula, em uma propriedade intensiva, o W minúsculo. Lembrem sempre desses conceitos de transformar propriedades extensivas em intensivas que a gente vai aplicar muito nessa disciplina. Se eu tiver uma quantidade de trabalho
por unidade de tempo, nós temos o que a gente chama aí de potência, que novamente vai ser o que é mais útil, vai ser mais aplicado para a nossa disciplina, tá? Para a gente chegar em resultados aí em quilowatts ou quilojoule por segundo. Então, o nosso W maiúsculo ponto, esta é a nossa potência. Aqui é um pouco do conceito sobre funções da trajetória e funções de ponto. Em resumo, né, o que vai ser função da trajetória, indo lá para o cálculo, né, disciplina de cálculo, eles possuem diferenciais inexatas. Por isso que é esse deltazinho aqui minúsculo, tá, que vai representar uma quantidade infinitesimal, tanto de calor quanto de trabalho, ao invés de uma diferencial exata dQ ou dW. A gente sabe que as propriedades, né, que são funções de ponto e não de trajetória, elas possuem diferenciais exatas. Então, um diferencial exato se adota um D e não um delta minúsculo. Né? Se adota um D. E isto está errado, tanto para calor ou para trabalho. Tá? Por quê? Porque funções de ponto dependem apenas do estado, tá? E não da trajetória percorrida pelo sistema. Aí aqui a gente tem esse exemplo que ilustra. A gente tem um gráfico de pressão por volume, uma trajetória por um caminho B e por um caminho A, de um ponto no estado inicial 1, num ponto no estado inicial 2, aonde o meu volume era de 2 metros cúbicos no ponto 1 e de 5 metros cúbicos no ponto 2. O meu volume é função de ponto. Então eu uso aqui a diferencial exata, dV, ou simplesmente não preciso integrar isso, porque é uma propriedade, volume, que vai depender apenas do ponto final e do ponto inicial. Agora, o trabalho, reparem, o trabalho, ele depende do caminho. Se eu percorri o caminho A, eu executei menos trabalho. Né? Eu tenho só esta parte aqui, ó, de área, para considerar o meu trabalho. Agora, se eu seguir pelo caminho B, pelo processo B, eu tenho, além desta área, eu tenho esta outra área aqui para considerar. Então, reparem que meu trabalho ele é totalmente dependente do caminho. Eu preciso, então, integrar a área e não apenas considerar o ponto final e ponto inicial, como foi feito para o volume. Para o cálculo do volume, eu não precisava saber que caminho eu percorri, se foi no caminho A ou no caminho B. Vai dar o mesmo resultado. Eu quero saber apenas a diferença entre 5 e 2, tá? Que é 3 metros cúbicos. Tá? Independente de qual caminho que seja. Agora, o trabalho, não. O trabalho calculado aí pelo processo A foi de 8 kJ. Né? Agora, o trabalho pelo processo B foi de 12 kJ. Tá? Então, tá aqui. Né? Eu preciso integrar a área inteira. O trabalho ele vai mudando, né? Função de trajetória. O mesmo poderia servir para o cálculo de calor. Em resumo, então, calor e trabalho são mecanismos de transporte de energia entre um sistema e a sua vizinhança. Tá? Então, são formas dinâmicas de energia que têm semelhanças. Quais são? A primeira delas é que são fenômenos de fronteira. A gente só observa nas fronteiras do sistema. 2. Sistemas possuem energia, mas não calor ou trabalho.
o meu sistema como um todo, ele não tem uma quantidade de calor ou uma quantidade de trabalho, porque isso a gente só observa nas fronteiras do sistema. Se o meu sistema está parado aqui, fixo, tá? Eu não tenho um trabalho de fronteira acumulado nele. Eu preciso apertar esse sistema, preciso comprimir ele ou expandir ele para que ocorra um trabalho que a gente vai observar pelas fronteiras do sistema. Da mesma forma, o calor. O sistema aqui não tem calor. Ele tem uma energia sim, aquela energia estática que a gente viu no início da aula, né? Energia interna. Tá? Para ele receber mais energia interna, eu preciso ter uma fonte aqui, por exemplo, uma vela, tá? Próxima desse objeto, aquecendo. Tá? E aí, uma diferença de temperatura da minha vizinhança para o meu sistema que possibilite a transferência de energia por calor. Então, ambas vão estar associadas a um processo e não a um estado, tá? Que é a semelhança 3. E a quarta semelhança é que ambos são funções de trajetória. Agora aqui a gente vai firmar uma consideração para essa disciplina, tá? Que é a convenção de sinais. Tá? Aquela questão de é sinal positivo, sinal negativo. Depende de vários livros adotam considerações contrárias que às vezes a gente pode estar fazendo. Mas o que a gente vai considerar aqui? Tá? Que para o calor, o que tiver entrando de energia por transferência de calor para o sistema, ela vem adicionando. Tá? Então ela é positiva. E o que sai do meu sistema para a vizinhança, ele vem subtraindo, convencionado então o sinal negativo. Para o trabalho, esse sinal aqui, ó, esses sinais estão relacionados ao trabalho de fronteira. Tá? O trabalho de fronteira é aquele de deslocamento físico mesmo do meu sistema. Ou seja, se eu comprimir o meu sistema, eu estou reduzindo ele, eu estou promovendo aqui um trabalho negativo. Agora, se eu estou expandindo o meu sistema, eu estou promovendo aí um aumento de trabalho, um trabalho positivo. Esta é a nossa convenção, tá, gente? Pode ser que algum outro livro, que não é o caso das referências citadas aí para essa disciplina, adotam. Tá? Eles adotam esta convenção aqui. Aqui como curiosidade, tá? Eu peço que vocês acessem este link para observar um balanço de energia global da Terra. Tá? É bem interessante esse balanço global de energia da Terra. Tá? Então, é possível acessar por meio desse link. Aqui falando um pouquinho sobre o que gera confusão, que é aquele trabalho elétrico. Né? O exemplo que eu dei aí da resistência de um chuveiro elétrico. Tá? Então a gente tem elétrons passando em um fio, tá? Que ele vai se mover sob efeito de forças eletromotrizes. Tá? Uma quantidade aí em coulomb de energia. Tá? O N aí que a gente adota aí é coulombs, tá? Que vão se movimentar em decorrência da diferença de potencial. Tá? Isto vocês estudem um pouquinho mais lá na parte da elétrica, tá? O que seria essa diferença de potencial elétrico. Mas se a gente quiser calcular esse trabalho elétrico, a gente pode calcular através do produto dessa diferença de potencial, ou V, né, chamado volts, pela quantidade em coulomb, para ter aí a quantidade de energia total, que não é muito aplicado, né? Eu não vou ter essas informações, ou especificamente falando esta informação, né, a N, quantidade em coulombs de energia. Eu tenho outra forma melhor de expressar,
que é a forma de taxa, que o I representa daí a corrente elétrica. Então, o cálculo da voltagem vezes a corrente elétrica vai nos dar já o resultado que a gente quer em taxa, né, ou potência, tá? Em taxa QW ou potência elétrica, né, o W ponto. E, novamente, como o trabalho elétrico ele é função da trajetória, tá? Não é função de ponto, eu preciso integrar. Tá? Se a minha voltagem aqui, ó, ela é constante e a minha amperagem ela é constante, né, minha corrente, eu posso apenas pegar a diferença do tempo. Né? Quanto tempo esta resistência, né, o exemplo aqui de uma resistência no meu sistema, quanto tempo essa resistência ficou acionada. Então, com essa diferença de tempo, a corrente elétrica, né, e a voltagem, a diferença de potencial, eu calculo o meu trabalho elétrico total. Também por esta forma, ao invés desta, né, que não é mais conveniente, né? Mais conveniente é por meio desta conta. Aqui só para mostrar outras formas de trabalho, né? A forma mecânica, no caso, é o que foi falado um pouquinho anteriormente, né? Muito relacionado a sólido, que é a força exercida neste corpo rígido e a diferença de deslocamento. Se for linear, que é o caso aqui, né, eu não emprego o cosseno θ, tá? É 1. Tá? Então, apenas a diferença de distância. Tá? Agora, se tiver forças em outras direções, né, eu preciso utilizar aí os ângulos. Tá? E aqui, novamente, a integração do trabalho, né? Também como função aí de trajetória. Da mesma forma que a gente tinha lá para o calor líquido, a gente também tem o trabalho líquido, tá? Que é feito aí em um sistema fechado. O trabalho líquido, ele vai ser o quê? O somatório de todos os trabalhos que saem do meu sistema, menos o somatório de todos os trabalhos que entram no meu sistema. Outros, por que outros? Porque pode ser um trabalho elétrico, trabalho de eixo, né? Um trabalho contra uma mola, trabalho realizado sobre barras elásticas, alongamento, enfim, diferentes trabalhos que não sejam o mesmo que trabalho de fronteira, que é o que convencionamos o sinal. Sinal negativo está comprimindo, sinal positivo está expandindo o meu sistema. Então, por isso que está diferente daqui dos demais. Tá? O trabalho de fronteira é aqui que a gente vai botar o sinal positivo e sinal negativo. Aqui não. Aqui já está expresso nesta equação o módulo. Tá? Já está expresso o sinal aqui, a diferença do que sai menos do que entra. Então, eu preciso colocar apenas o módulo de trabalho que sai e módulo de trabalho que entra. Tá? De todos esses outros trabalhos se tiverem. Tá? Se tiver uma resistência elétrica, se tiver um agitador no meu sistema, trabalho de eixo, tá? Esse é um outro exemplo, né? Se eu tiver o meu sistema e tiver um agitador nesse sistema, eu tenho aqui um trabalho de eixo, tá? Que vai depender desse ângulo, né, de rotação, vai depender da rotação, vai depender dessas condições para se calcular o trabalho. Para fechar, a gente tem aqui um exemplo, tá? O exemplo 2.1. Tá? Então é interessante que vocês deem um pause nesse vídeo e tentem calcular este exemplo, certo? Tá. Então, um fluido contido num dispositivo de êmbolo-cilindro recebe 500 kJ de trabalho elétrico
O gás também se expande contra o êmbolo e faz 600 kJ de trabalho de fronteira sobre o pistão. Qual é o trabalho resultante realizado pelo fluido? Então a gente vai empregar aqui esse trabalho líquido. A gente tem aqui aqueles outros trabalhos, tá? E um outro de expansão, tá? Que daí vai ser o trabalho de fronteira. Então a gente tem aqui entrando trabalho pela resistência elétrica, 500 kJ, e saindo trabalho, tá? Então é aquele sinal negativo por meio de trabalho de fronteira de 600 kJ. Então, no final das contas, a gente tem aí um trabalho líquido de 100 kJ. Eu falei errado aqui, é positivo, tá, gente? É saindo, né, expansão, é um trabalho aqui positivo. Tá? Então, 100 kJ. Com isso, então, a gente termina a nossa segunda aula referente à disciplina máquinas térmicas. Tá? Um abraço e até a próxima aula.